segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra, nem orvalho haverá sobre a terra. Ele diz, segundo a minha palavra. Então veja, irmãos, a convicção deste homem, a ousadia desse homem. Glória seja dado o nome santo do Senhor. E quando o homem, irmãos, ele está na presença de Deus, Deus ele contempla, Deus ele vê, Deus ele atenta. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Deus ele responde a oração. E diz a palavra, irmãos, que Deus ele cerra os céus. Não houve chuva sobre a terra. Glória a Deus. De uma forma que houve ali uma grande seca em Israel. Mas nós observamos, irmãos, que diz a palavra que nós sabemos que ia levantar agora uma perseguição contra o profeta, porque o profeta tinha trazido ali uma palavra de Deus, e a palavra de Deus era uma sentença. Deus estava ali trazendo um julgamento para aquela nação, para aquele povo que tinha se distanciado de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, quando o homem ele se afasta de Deus, Deus ele pune, Deus ele fala com o homem, mas muitas vezes o homem continua com o coração endurecido. Mas o Senhor, ele é o Deus que se revela, ele é o Deus que fala ao coração do homem. Nós observamos que nos dias atuais em que nós estamos vivendo não é diferente, em que os homens eles têm se afastado de Deus, têm se distanciado, têm entrado por caminhos errantes. Mas nós observamos, irmãos, que Deus ele tem falado através da sua palavra. Deus ele tem falado, Deus tem mostrado sinais, glória a Deus, na terra, aos homens. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E um dos sinais, irmãos, que Deus ele mostra, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Uma certa feita os discípulos eles chegaram diante de Jesus. E diz a palavra que eles fizeram uma pergunta para Jesus. Glória a Deus. E eles perguntaram a Jesus: Senhor, tu vai deixar algum sinal da tua vida no fim do mundo? Quando estiver próximo do fim, vai ter algum sinal? Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele começou a falar, começou a conversar ali com seus discípulos. E ele começa a dizer: olha, não está vendo esse templo, está vendo a estrutura desse templo? E a Bíblia diz que os discípulos olharam para aquele templo e eles veem a estrutura do templo que tinha sido levantado ali naqueles dias. E a Bíblia diz, Jesus disse: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Glória a Jesus. Aí Jesus disse para eles, diz a palavra que eles estavam assentados ali no Monte das Oliveiras. Jesus estava ali conversando com o seu discípulo, dando instrução, falando com eles a respeito do reino dos céus, a palavra de Deus ali para aqueles homens no Monte das Oliveiras. E agora vem esse questionamento ao seu discípulo a respeito do fim do mundo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele diz para os seus discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Glória a Deus. E ele começou a dizer: olha, quando estiver perto do fim, Jesus começou a dizer, né? Quando estiver perto do fim dos últimos dias, Jesus disse: se levantarão falsos profetas, falsos cristos, e enganarão a muito. E ele disse: e haverá guerra, terremoto em vários lugares, fome, peste. Glória a Deus. E nação contra nação, reinos contra reino. Mas Jesus disse: mas quando essas coisas estiver acontecendo, ainda não é o fim. São princípios de dores. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Irmão, Jesus, Deus, ele sempre tem falado com o homem. Deus sempre ele tem trazido advertência para o ser humano. Mas nós observamos, irmãos, que o homem ele continua distanciado, afastado de Deus. E muitas vezes é preciso que Deus prove esse homem para que ele reconheça que há um Deus no céu, que há um Deus todo-poderoso, que manda nos céus, que manda na terra, que está no controle de todas
seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aí, irmãos, já muitas pessoas preocupadas com o que está acontecendo no mundo. Glória a Deus. Já tem até alguns falando que, glória a Deus, que pode se iniciar ou acontecer uma terceira guerra mundial. E a gente vê já muitas pessoas preocupadas. Mas isso, irmãos, a igreja do Senhor, o povo de Deus não deve estar preocupado com isso, porque nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é sinal, aleluia, glória a Deus, é se cumprindo a profecia de Jesus. É aquilo que Jesus profetizou lá no Sermão do Monte, glória a Deus, no Monte das Oliveiras. Ele estava ali profetizando a respeito disso, do que está acontecendo hoje. Glória a Deus. Sabe o que é que Jesus está dizendo para você que ainda não serve a Deus, para você que ainda não fez uma aliança com Ele? Jesus está dizendo: eu estou voltando. Eu estou voltando. Glória a Deus. A qualquer momento a trombeta vai soar, a qualquer momento a trombeta vai tocar, e aqueles que estiver preparado, que estiver firme com Jesus, serão arrebatados. Mas quem não estiver com Jesus vai ficar nessa terra para participar-se da grande tribulação. Mas a igreja de Cristo deve estar preparada. Não se preocupe com isso. Aleluia, não fique preocupado com isso, não fique depressivo por causa disso. Aleluia, não fique sem dormir, não fique sem comer por causa disso. Não, é sinal, é cumprimento das Escrituras Sagradas. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, Ele tem falado. Aleluia. Glória a Deus. A gente comentava agora à tarde com o presbítero Raimundo, ele falando, na Ucrânia, irmãos, ninguém nem queria saber de Bíblia. E hoje, esgotaram-se as Bíblias naquele país. Esgotaram-se as Bíblias. Todo mundo estava correndo para comprar a Bíblia. Todo mundo estava correndo para comprar a Bíblia, para ler a palavra de Deus. Aleluia. É tempo de buscar a Deus, é tempo de se aproximar do Senhor. Aleluia. Talvez você tenha vivido uma vida distante, uma vida afastada de Deus, aleluia, no caminho de pecado, de desobediência. Mas saiba de uma coisa: Deus vai tratar com você. Deus vai tratar com o homem nesses últimos dias. Deus vai tratar. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele tem falado desde o início que Ele fala. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele tem falado. Ele sempre fala. Ele sempre tem uma palavra de advertência para o homem. Nos dias de Noé, irmãos, a Bíblia diz que os homens tinham se afastado de Deus. Todo o gênero humano tinha se corrompido. Ninguém atentava para o Criador. Todos estavam vivendo uma vida desgarrada, uma vida longe de Deus, do Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele olha para a terra, Deus, Ele olha para o homem, Deus, Ele olha para o coração do homem. Não pense que Deus não está olhando para você, não, que Ele está olhando para você. Ele sabe aonde você tem andado. Ele sabe onde você tem colocado o seu pé. Ele sabe o que você tem feito. Ele está vendo, e um dia Ele vai pedir conta. E a Bíblia diz que Deus, Ele fala ali com Deus, Ele olha para a terra, e Deus, Ele diz: pensou no seu coração: eu me arrependo de haver feito o homem. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus disse: eu vou destruir esse homem que eu criei. Vou matar o homem. Glória a Deus. Mas só, irmãos, que quando Deus, Ele olha para a terra, aí Ele viu um homem justo, uma família justa, um homem que temia a Deus, que mantinha integridade, que ainda, aleluia, mantinha uma vida de santidade em meio a uma nação corrompida e um gênero corrompido. Os homens tinham se corrompido, se afastado de Deus, mas ainda tinha uma família que se mantinha pura.
que se mantinha fiel a Deus. Glória a Deus. Talvez você tenha até vontade de ser crente, mas é difícil. Tem que deixar de fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ainda é possível. Em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração depravada, mas ainda é possível o homem ser fiel a Deus, manter uma integridade, manter uma vida santa, uma vida de obediência para com o Senhor, para com Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando Deus olha para aquela família, aí Deus se agrada de Noé e a sua família. Aí Deus diz: olha, eu vou, glória a Deus, salvar essa família. Eu não vou destruir o justo com o ímpio. A Bíblia diz que Deus não destrói o justo com o ímpio. Aleluia. Aí Deus fala com aquele homem e diz: olha, constrói uma arca para que escape tu e a tua família, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. E todos aqueles que tiver fogo de vida, espírito de vida, que estiver sobre a terra, que não entrar na arca, serão mortos. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Noé creu na palavra dele. Noé creu na palavra do Senhor. Glória a Deus. E começou a construir a arca. E quando ele termina de construir a arca, irmãos, diz que Deus, ele, aleluia, manda que ele entre na arca. Ele, a sua família, a sua esposa, seus 2 filhos, as suas 2 noras. Entra na arca apenas 8 pessoas. E a Bíblia diz que Deus, ele manda que ele pegue de cada animal uma espécie e coloque ali sobre a arca, um casal de cada espécie de animais, e colocasse sobre a arca. E assim Noé fez, Noé obedeceu. Mas a Bíblia diz que Deus abre as fontes das águas e começa a chover sobre a terra. 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele sempre fala, irmãos, ele se revela. E a palavra de Deus diz que Noé, ele escapou com a sua família. Então Deus, ele se revela. Na cidade de Sodoma e Gomorra havia também um povo corrompido, distanciado de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele envia 2 anjos àquela cidade de Sodoma e Gomorra para ver o que estava acontecendo ali, porque o povo tinha se distanciado do Senhor. Mas naquela cidade também tinha um homem justo chamado Ló. Né? Mas Deus manda 2 homens, 2 anjos àquela cidade. E quando chega lá, eles contaram, eles, aleluia, eles veem o que estava acontecendo naquela cidade. E a Bíblia diz que Deus manda que aqueles 2 anjos tirem aquele casal, Ló, a sua família daquela cidade. E a Bíblia diz que Ló sai da cidade com as suas 2 filhas. A sua esposa também ia saindo, mas quando vai saindo da cidade, ela olha para trás e é convertida em uma estátua de sal. Porque ela olhou para trás, o coração dela estava apegado às coisas de Sodoma. O pecado, as coisas que estavam lá em Sodoma, e ela estava apegada. Ela olha para trás, porque a orientação de Deus era: não olhe para trás, saia e não olhe para trás. Glória a Deus. Talvez você esteja olhando para trás, estar aqui nessa noite, está na igreja, está na casa de Deus, mas está olhando para trás, olhando para as coisas do mundo, para as coisas velhas, as coisas passadas. E a ordem de Deus é: não olhe para trás. Deus, ele sempre tem uma palavra de advertimento para a sua igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor.